Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Louve conosco. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Consegue entender isso? De maneira nenhuma vai te abandonar. Ele prometeu isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor, E minha destra não falhará, não falhará. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. De maneira nenhuma vou te abandonar. E se a gente duvidar disso, estaremos duvidando do poder e da graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. Olá, eu sou o Pastor Douglas e vamos estar juntos nessa caminhada que tem como por título Os Grandes Feitos de Deus. Estaremos analisando histórias, milagres, coisas importantes da Bíblia, aonde poderemos tirar lições para a nossa vida, para a sua vida, através das lições que a Bíblia quer nos ensinar. Neste momento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma grande história, um grande feito de Deus sobre um povo. Vamos recapitular aqui para que você possa entender, se inteirar do contexto. Lembra-se de José do Egito? Ele havia sido colocado como governador de todo o Egito, ficando somente abaixo de Faraó. E agora então ele faleceu, o faraó que o conhecia também havia falecido, e o próximo faraó que assumiu, desconhecendo totalmente a história de José e do povo de Deus e como Deus foi bom utilizando José para manter ali o povo de egípcio e também os povos ao redor ali alimentados durante aquela grande peste de dificuldade, de fome que se instalou sobre o Egito, sobre a terra naquela época. Ele então, percebendo que o povo de Israel crescia e se tornava grande e numeroso, eis então que ele veio e escravizou o povo de Israel. E aí se inicia um momento muito duro e triste da história de Israel. Eles ficaram escravos
não tinham mais liberdade. Este faraó agora utilizava-se da mão de obra do povo de Deus, do povo de Israel que estava dentro do Egito, para construir suas cidades, as suas grandes estátuas para orgulho do faraó e da nação egípcia. E agora este povo sofrendo por mais de 400 anos, eles clamam a Deus e pedem por libertação. Sabe, não é fácil não ter liberdade. Já imaginou você não ter o direito de ir e vir? E agora o povo sofrendo se lembra de Deus e clama ao Deus de Israel. Deus ouve, você deve conhecer, se lembrar da história. Deus então ali chama Moisés, que estava lá em Midian, e uma sarça, que era uma planta de 1,5 metro de altura, aparece a ele. Essa planta era muito comum se incendiar naquela época no deserto, mas agora esta chama se instalou sobre ela, o fogo tomou conta daquele arbusto, daquela pequena árvore, mas ela não se consumia. E foi ali que Deus falou com Moisés, dizendo: olha, Moisés, você vai até o Egito e vai libertar o meu povo. Moisés foi, resistiu a princípio, mas foi obedecendo à vontade de Deus. E a primeira lição é que Moisés, ele obedeceu o chamado de Deus. Ele se sentiu pequeno, se sentiu incapaz, dizia: olha, faz muitos anos que eu fugi do Egito, eu vou ser assassinado se eu chegar lá, e Deus deu uma promessa: eu vou ser com você. Moisés então foi, procurou o faraó, que era o seu meio-irmão, eles foram criados juntos, Tutmés III, e quando ele chegou ali então, ele disse: olha, por favor, deixe meu povo sair e adorar a Deus no deserto, o meu Deus. E o seu irmão disse: como eu vou fazer isso? Eu não posso permitir isso, Moisés. E foi aí então que Moisés, procurando a Deus, Deus então mandou que Moisés avisasse ao faraó que se ele não permitisse que o povo saísse, o povo de Israel fosse liberto e adorasse a Deus no deserto, ele iria derramar então pragas. E você conhece a história. O faraó então, se considerando o próprio Deus, endureceu seu coração e disse a Moisés: olha, eu não vou deixar o seu povo partir, porque eu sou o Deus agora. A história nos conta, a história da palavra de Deus, nos diz que uma após uma praga, o coração de faraó se endurecia. No momento que as pragas caíam, ele então vinha conversar com Moisés, dizendo que estava arrependido, mas quando as pragas cessavam, ele então, em seu orgulho, retornava ao primeiro pensamento, dizendo: eu não vou deixar o seu povo partir. E foi assim, praga após praga. Até que Moisés procurou ao faraó, dizendo: olha, se você não permitir que o povo de Deus parta, grande tristeza e sofrimento vai cair sobre o Egito. Permita que o meu povo parta e vá adorar o nosso Deus, liberte o nosso povo. E ele disse: eu jamais vou fazer isso. Foi aí então que, por orientação de Deus, Moisés orientou o povo de Israel que estava lá, que naquela noite então eles se unissem, sacrificassem um cordeiro, partilhasse daquela ceia, daquela refeição, mas pegasse o sangue do cordeiro e manchasse os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. O anjo de Deus passaria sobre então a cidade do Egito, e todas as casas cujas portas e seus umbrais não estivessem marcados com o sangue do cordeiro, o primogênito, o primeiro filho, até do animal, o animal primogênito, eles iam falecer. Foi então que o povo de Deus fez todos os preparativos. Havia muita apreensão naquela noite. Os filhos, preocupados se seus pais haviam preparado e manchado os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. E quando deu aquela noite, o anjo do Senhor passou sobre a cidade do Egito, e todas aquelas casas que não haviam se preparado, não estavam com os seus umbrais manchadas com o sangue do cordeiro. Todos os primogênitos, todos eles vieram a falecer, inclusive o filho de Faraó. Quando isso aconteceu, Faraó então veio em direção a Moisés e disse: peça ao seu povo que partem daqui, tirem tudo, podem ir embora. E o povo de Deus então saiu feliz. Pela primeira vez, depois de mais de 400 anos, eles estavam livres, partindo em direção à terra que Deus havia prometido a eles. Só que quando eles saíram, estavam se dirigindo então para atravessar o Mar Vermelho. Eis que Faraó se arrepende, pede que seu exército se preparem, os cavalos, os cavaleiros, e eles vão em direção ao povo de Israel para matar a todos eles. Só que quando o povo de Deus estava se aproximando, o Mar Vermelho estava à frente, era impossível. Eis que eles olham e veem então todos os cavaleiros, e eles vão em direção ao povo de Israel para matar a todos eles. Só que quando o povo de Deus estava se aproximando, o Mar Vermelho estava à frente, era impossível. Eis que eles olham e veem então todo o exército que se aproximava velozmente, o exército de Faraó. E foi nesse momento então que eles chegaram até Moisés e disseram: Moisés, agora por acaso Deus nos libertou do Egito a cada uma das pragas, mostrando o poder dele para nos deixar perecer aqui? E foi então que,
Quando Moisés buscou a presença de Deus, Deus deu uma palavra e pediu que o povo fizesse uma coisa. Aquele mesmo povo que olhava para trás, observando então o exército de Faraó se aproximando, sem ter condições, haviam idosos, crianças pequenas, animais, uma grande multidão. Como iam atravessar o Mar Vermelho? E notem o que Deus disse no livro de Êxodo, que narra essa linda história, esse grande feito de Deus, no capítulo 14, no versículo 15. É isso que eu quero partilhar com você da Bíblia. Diz-nos assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quando o povo de Israel viu a dificuldade diante dele, um grande mar, e estes procuraram então a Moisés, dizendo: Moisés, agora nós vamos morrer. Deus simplesmente chegou e disse a Moisés: Por que vocês clamam a mim? Moisés, se dirige ao povo e diga a este povo, diga a eles que eles marchem. Há uma melodia muito conhecida que diz: olha, é preciso molhar os pés para que o milagre aconteça. Por orientação de Deus, foi pedido a Moisés então que pegasse ali a sua vara, estendesse e tocasse nas águas, e quando ele levantou e tocou, a história da Bíblia nos diz, o seu relato, que houve um vento que veio do Oriente e deixou então todo aquele mar recluso de um lado, e eles puderam passar a seco ali. Sabe, isso me faz aqui tirar uma lição muito importante. Diante de um problema, de um desafio que você, como um jovem, um rapaz, uma moça, ou até mesmo sua família, seus pais, pode ser doença ou desemprego, um problema emocional, no trabalho, não importa. Muitas vezes clamamos a Deus dizendo: e agora? O que vamos fazer? Querido Deus, nos ajude. A mensagem de Deus para o povo foi: marchem. E nós precisamos fazer a nossa parte. Que você possa não se abater diante dos problemas, das lutas, nós estamos numa época difícil, mas crer na palavra de Deus, de que nós temos um Deus a quem confiar. E aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Marchar, dar um passo adiante, dar o primeiro passo. E o mar vermelho dos problemas, dos desafios, isto é com Deus. Que Deus abençoe a você. Que você possa sempre, diante dos momentos difíceis, se lembrar dos grandes feitos de Deus. Deus libertou uma nação inteira da escravidão do Egito. E Deus também promete nos libertar de nossos problemas, de nossas dificuldades, de nossas lutas, se confiarmos no poder dele. Deus abençoe você. Após ouvirmos essa mensagem tão especial com o pastor Douglas, vamos nos dirigir a Deus com uma oração. Senhor Deus, meu Pai, santo e exaltado seja o teu grandioso nome. Senhor Deus, muito obrigado porque, mesmo diante de uma situação de crise, o Senhor nos dá a oportunidade de te adorar e honrar o teu santo nome. Senhor, venha ser com esta semana de oração, que ela seja um oásis em nossa semana, em nossa rotina. Senhor, que essa semana de oração possa nos trazer esperança e certeza de que Tu estás no controle. Pois o mesmo Deus que esteve com o povo de Israel no Egito está aqui hoje. Senhor, seja com cada família aqui da escola, com cada pai, com cada aluno, com cada funcionário. Senhor, muito obrigado. Essas coisas eu peço no grandioso nome de Cristo Jesus. Amém.